Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Vanessa, estamos aqui nós de novo, né? O que nós vamos falar hoje, Vanessa? Hoje a gente trouxe um assunto super atual e que vai dar espaço para a gente falar de coisas muito importantes. A gente vai falar aqui hoje do fim do relacionamento da Sandy e do Lucas. É Lucas o nome dele? É Lucas, não vai me falar Sandy Júnior, hein? É quase que eu falei. Bom, a gente sabe que, assim, isso não vai parar no ouvido dela, mas se for, tudo aqui vai ser tudo com muito respeito, como sempre, né, Van? Então, já para a gente deixar isso tudo muito alinhadinho aqui, né? Isso. E a gente vai aproveitar, então, que está falando do tema aí da separação da Sandy, para já dar algumas orientações para você que, por acaso, está num relacionamento que não está lá muito bem, ou que acabou de se divorciar, ou que está pensando em se divorciar, como é que eu sei se é a hora, se não é a hora, o que eu faço, o que eu não faço, como fazer para tentar terminar esse relacionamento igual a Sandy e o Lucas terminaram, de uma forma mais amigável, em que eles continuam se falando, continuam podendo dizer que gostam um do outro, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Então, fica ligada aqui no podcast Prazer Resolvidaça, já deixa o seu like, já espalha para as amigas e para os amigos, para quem tiver interesse em ouvir, em saber um pouquinho também desse assunto, ou que você acha que possa se interessar nesse assunto, e qualquer ajuda para a gente é super importante, né, Li? Sem dúvida, ajuda a gente a espalhar a palavra, né? Porque quanto mais a gente espalha, sempre tem alguém que está precisando ouvir isso. Até mesmo você e seu amigo, seu parceiro e tudo mais, né? Vamos espalhar a palavra, vamos ajudar a gente a espalhar a palavra sobre relacionamento e sexualidade também, né? E aí, Ivan, aproveitando tudo isso, todo esse gancho aí, né? Assim, a primeira coisa, quando eu vi a notícia de que eles tinham se separado, foi um impacto para mim. Apesar de que, assim, eu ouço isso todos os dias, né? E foi um impacto. Mas eu vou te falar uma outra situação que me impactou muito mais, porque outros casais se separaram nesse mesmo período. Inclusive um casal que eu admiro pra caramba, que é um ator americano e tudo mais. Eu falei, nossa, eu não acredito que ele se separou, tantos anos de casamento, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas a gente fica com aquela coisinha, né? E aí veio a separação de Sandy. E aí, naquele dia, eu falei, gente, o mundo tá esquisito. Tá acontecendo muitas separações ultimamente. Eu creio que isso tem a ver ainda com a pandemia, tá? Muito, eu acho que muito sim. Então, relacionamentos que assim, a gente foi tentando, pessoas que começaram a morar durante a pandemia, ficaram juntos por conta do lockdown e tudo mais. Não foi o caso dela. Mas a gente sabe aí que assim, tudo terminou com muito respeito entre os dois, o que eu acho maravilhoso. E isso foi o que chamou a atenção de muita gente, né? Sim. Esse respeito entre eles, esse amor, porque as pessoas, eu ouvi um comentário, eu vi, não, li um comentário assim: poxa vida, se amando ainda, a gente se ama e tá se separando. Cara, na minha família não é assim, não. Na família tem briga, a gente quer saber quem foi, a gente quer saber quem pulou a cerca e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para depois eu falar mais sobre relacionamento. Pois é, eu acho que a primeira coisa, sim, foi um impacto para muita gente,
E tem realmente essa sua constatação, ela é muito verdadeira, né? O número de divórcios, de separações tem aumentado, não é uma coisa específica aqui do Brasil, é uma coisa mundial, talvez tenha, assim, muito a ver com a pandemia. Eu diria que mais do que isso, tem muito a ver com a forma como as pessoas hoje estão encarando os relacionamentos, porque se na época, sei lá, da minha mãe, da minha avó, se separar era, oh meu Deus, que horror, ela se separou e ficava um peso enorme sobre as mulheres, hoje a coisa está bem mais leve, né? Está bem mais aceitável. O preconceito ainda existe, lógico, mas já diminuiu muito. Então, hoje, uma mulher dizer que ela é separada, divorciada, qual termo ela quiser usar, não tem mais o impacto que já teve muito tempo atrás. E acho, principalmente, que, assim, dentro disso que você está falando, desse comentário que você leu, as pessoas têm a mania de achar que os casamentos terminam, os relacionamentos terminam, porque alguém traiu. Normalmente é sempre o homem, né? Tem essa ideia de que é o homem que trai, mas muitas vezes não é, muitas vezes é a mulher. Mas existe uma ideia errada, gente, muito errada, de que os relacionamentos terminam porque é só briga, é porque eles se odiavam, eles não se amavam mais, ou é porque alguém traiu alguém, e não é verdade, né? Existem N razões para os relacionamentos terminarem. Então, Van, e assim, sempre tem essa coisa, né? Ah, mas quem traiu? E todo mundo no dia seguinte ficou esperando isso, né? Lógico. Imagina a notícia do ano, porque assim, a, segundo o que a gente acompanhou na mídia, né? A separação, o pedido de separação ocorreu da parte dele, né? O que é incomum também. E aí, quando acontece isso, o que que a gente faz? Quer dizer, não é tão incomum assim, né? Mas o que que a gente pensa? Houve traição, então ele traiu, né? A gente já vem com aquele julgamento, né? A sociedade já vem com aquele julgamento e diz assim: então, com quem será que ele foi que traiu? E aí colocaram uma outra mulher, né, numa situação bem cômoda. Inclusive, eu fiquei sabendo que essa moça até fez um filme com ele, um espetáculo, alguma coisa assim, e colocaram ela como pivô dessa separação, e que depois ela foi atacada pela internet e tudo mais, nas redes, e os dois, o casal, se solidarizou com ela, foi lá e falou alguma coisa que ela não tinha culpa de nada. Fiquei sabendo, inclusive, que ela foi parar no médico por uma ansiedade assim extrema, né, por conta de tudo isso. Mas a questão é, como a Vanessa falou, e assim, gente, nem tudo tem a ver com traição. Nem tudo tem a ver com traição. E parem de achar que se tiver uma traição, parem de achar que o alecrim dourado não tenha nenhuma culpa no cartório, né? Porque quem tem um relacionamento com você é o alecrim dourado, é o cara, o parceiro que está ali com você, e não a mulher. Essa mulher Exato. foi lá e falou assim: olha, sai comigo. Ela Não não pôs existe. marca na cabeça dele, Não. Então ela parem de não fez nenhum achar. tipo de chantagem, ela é lógico, né? Vou fazer um parênteses, que existe Vamos. gente mau caráter. Sim, Que claro que existe tem. gente mau caráter, homens e mulheres, não estou separando, eu estou colocando no nível pessoas. E aí a pessoa mau caráter até pode tentar seduzir um homem casado ou uma mulher casada com a intenção de fazer mesmo, fazer aquele casamento terminar, ou com a intenção de que se dane, eu não tenho, não é meu relacionamento, então não estou nem aí. Tem, tá? Mas em muitos casos, eu diria até que na maioria dos casos, houve uma intenção dos dois, por qualquer motivo que seja, de terem aquele relacionamento extraconjugal. Então, ela não colocou a arma na cabeça dele, e não necessariamente também ele fez isso porque ele não estava bem com a esposa, porque ele queria se vingar porque ela traiu antes, ou porque sei lá o quê, entendeu? É, Foi uma decisão péssima da parte dos dois. Muito provavelmente ela sabia que ele era casado, se é que quando acontece uma traição, porque aqui nós estamos falando de um caso em que não houve esta traição. exatamente. É. Porque São, aí fica foram muito nessa. especulações
Porque as pessoas têm essa mania de achar que se o casamento acabou, é porque ele traiu ela. Mais ainda porque foi ele que pediu a separação, então ele deve ter se apaixonado por outra. E não, gente. É, Eu achei muito legal para quem assistiu. Recomendo, acho que dá para ver ainda pelo Globoplay, se não inteiro, alguns trechos. A conversa que os dois tiveram, a Sandy e o Lucas tiveram foi com o maravilhoso. Sérgio Groisman no Altas Horas. Porque é bem aquilo. É uma decisão de comum acordo, é uma decisão que foi difícil, é uma decisão que eles penaram muito para chegar nessa decisão, mas o relacionamento já não estava mais fazendo com que eles fossem felizes. Como E casal, como casal, né? exato. O Que é que uma não. coisa tão Desculpa, simples. pode falar. Não, é só falar, é uma coisa tão simples. Não, não pequena, o meu gesto não foi no sentido de pequeno, foi Sim, no sentido de simples. Uma coisa tão simples, mas que é essencial. Você só vai querer continuar num relacionamento se aquele relacionamento é um relacionamento em que você se sente bem, em que é um relacionamento é. feliz. Não E é, isso não não tem quer a ver dizer que a pessoa não gosta mais da outra. Isso ficou muito exatamente, claro, inclusive cessou o boato todo, sim. né? Porque, Só na o boato verdade, todo. é isso. Eles são pessoas públicas, né? É, O relacionamento deles, de certa forma, é um relacionamento público, no sentido de que todo mundo quer saber, todo mundo quer é, acompanhar, todo mundo quer ver e faz milhões de especulações. Então, eles tiveram que se posicionar. Mas qualquer outro casal, na situação deles, talvez contasse só para a família, nem contasse para os amigos num primeiro momento, ou só contasse para os amigos mais para frente, porque a é, questão é uma questão deles dois, né? Não envolve mais exatamente. outras pessoas. É, eu E, estou e a tentando gente pegar vê, aqui o discurso dela para a gente poder falar sobre isso, né? é, E assim, de qualquer maneira, Van, o que eu penso desse relacionamento aí, porque assim, eu assisti o programa Altas Horas, né, lá do Serginho, não assisti desde o começo, e foi no começo que eles falaram, né, que a Sandy falou e ele falou também, mas enquanto eu estava assistindo ali, eu tive essa sensação, e eu estava assistindo acompanhado do meu marido e tal, e a gente teve essa mesma sensação. Os dois se admiram. Os dois, assim, eles têm uma admiração, assim, pela carreira do outro, pelo outro, pela história de vida. E uma coisa que ele falou e que eu achei, assim, maravilhosa, foi ele ter falado assim: ela é minha melhor amiga há 24 anos, ou há 25 anos, uma coisa assim, não lembro exatamente o número, mas ela é minha melhor amiga. Então, gente, nem tudo para uma separação, a gente tem um casamento para que ele aconteça de fato ali, ele precisa de N coisas que vão estimular esse relacionamento, né? Que vão, assim, são pedacinhos que você vai colocando, é uma construção que a gente fala, né, o tempo todo. E para que isso aconteça, tem que ter muita coisa. É o 100% de cada um, né? Não, não é o dar 50% e o outro dar 50% para formar 100. Não, é 100% meu e 100% do outro. É 100%. E a gente não está 100% todos os dias. Assim, exato, tem dias em que você está melhor, tem dias que você está pior, tem dias que o seu parceiro não está bem, ou a sua parceira não está bem. E aí eu acho legal isso que você trouxe, porque aí acaba sendo até, em alguns momentos, um pouco mais, porque isso. o seu parceiro não está bem. E você tem que fazer com que aquilo continue, aquele relacionamento continue. Então, você tem que dar um pouco mais do que o seu 100%. Quantas vezes você não tem que Completar dar, a parte dele, né? Completar a parte completar dele a parte? também. Exato. Né? E eu acho que é muito legal, assim, esse depoimento deles, de certa forma, calou a boca, né, de quem estava aí fazendo essas mil Especulações, né? né, de que traiu, não traiu. Ainda teve gente depois, eu vi muita gente depois ainda fazendo memes ou comentários tipo assim, olha a cara da Sandy quando ele falou tal coisa, ou É a olha cara o do jeito, pai da Sandy olhando para ele. Gente, por favor, sejam menos cri-cris, né? Porque assim, é. eles estão, por mais que eles se gostem, eles se respeitem, eles sejam amigos,
eles estão machucados. Ninguém sai de um relacionamento como se nada tivesse acontecido. Ainda mais um relacionamento que durou 24 anos, gente. Tem um Não tem filho, como. né? Tem um Se tem filho aí filho, também, exatamente. né? Não É, tem como. Uma coisa impossível você estar num relacionamento com alguém. Se quando você termina um relacionamento de 6 meses, você sofre, imagina você num relacionamento de 24 anos. Imagina você é, tendo um filho. Porque eu, quando terminei o meu primeiro relacionamento, eu não tive filhos. Então, de certa forma, isso dá uma paz no meu coração, porque assim, não teve. Como é que eu vou explicar para o meu filho o que, que vai acontecer agora? Como é que a gente vai fazer essa divisão para que os dois pais continuem presentes? Porque qualquer criança precisa dos dois pais, não, sim, um sim, só sim. não é suficiente, né? Precisa das duas figuras. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ah, mas daí, quando eu for, vai ficar uma semana na casa de uma semana na casa de outra. Eu não tive nada disso. Então, para mim, que foi extremamente doloroso, porque eu estava com o meu ex-marido, eu fiquei com o meu ex-marido 17 anos, gente. É muito tempo também, né, Van? É muito tempo também. Na época, era mais da metade da minha vida, era quase a minha vida inteira. Porque eu estava com ele desde 9 e tal. Mas, assim, é doloroso, gente. Não tem como não ser doloroso. Não é gostosinho passar por isso, né, Van? Não é gostosinho passar por isso. Quando você tá na raiva, quando de fato, em outras, de uma outra forma, existe ali uma traição e tudo mais, a falta de confiança e tudo isso, se tem uma raiva. Então, você usa essa raiva para um impulso para resolver sua vida e tal. E você larga, deixa de seguir nas redes sociais, essas coisas todas. Então, quando tem isso a gente percebe que, poxa, como que eu vou agir assim, né? Eu vou usar essa raiva para me impulsionar para outra coisa. Mas não é gostosinho sentir isso também, né? Não, Isso não. requer tanto do corpo da gente, com ansiedade e tudo mais, com um monte de hormônios ali borbulhando e brigando entre eles, aí, mas não é gostosinho. Então, assim, ter esses comentários bem pejorativos, né, assim, com o relacionamento dos outros é bem complicado. Eu li num blog, que eu esqueci o nome agora, e a mulher estava falando o seguinte, que é assim, a Sandy, desde o começo da carreira e tudo mais, eu não sei o que aconteceu, que a mídia persegue ela, né? Sandy é virgem, Sandy perdeu a virgindade, nossa, Sandy falando sobre sexo, nossa, Sandy vai casar, nossa, cara, assim, deixa a menina, né? Assim, até completando mesmo, que, assim, mulher, a Sandy vai fazer 40 anos, né? Então, assim, é a idade de muita gente que acompanhou a carreira dela desde o começo, né? Eu tenho o Sim, quê? 12 com anos a certeza. mais que 12 ou 13 anos a mais que Sandy. Então, assim, o que que muda? Qual que é a diferença aqui? A diferença é conta bancária, eu sei. Mas qual que é a outra diferença, né? Sendo mulher, tendo relacionamento e tudo mais. Não muda muita coisa, gente. É gente carne e osso que sofre. Só que aí tem uma coisa bem interessante. Hoje eu quase não tô deixando você falar, né, Van? Tô falante hoje que as pessoas falam assim, nossa, mas foi tão fácil assim. Nunca é fácil, né? Não Sim. é gostosinho, como a Vanessa, como a gente falou, a Vanessa explicou muito bem, não é fácil tomar uma decisão dessa, mas é um casal que com certeza fazia terapia de casal. Com certeza. Se não faziam terapia de casal, com certeza faziam terapia individual, cada um deles. Isso, exatamente. É, é essa maturidade para tomar essa decisão de, olha, precisamos nos separar, a gente se ama, porque os dois foram muito claros nisso. Ainda existe amor. É Sim. que, de novo, eu adoro parênteses, né, gente? Vocês já viram. Vou fazer mais um parênteses aqui. E Faça, a pense, gente recebe o meu parênteses agora é a questão da palavrinha amor, né? Quanta coisa cabe nessa palavra? muita Tem coisa. tantos tipos de amor, entendeu? Você ama a sua mãe, você ama o seu irmão, você ama a sua amiga, você ama o seu marido, a sua esposa, você ama seus filhos, você ama seu cachorro. Eu Sim, amo pizza.
E você vai dizer para mim que eu amo a pizza do mesmo jeito que eu amo meu marido? Não, né? Mas são tipos diferentes de amor, né? Exato, e é a mesma palavra. Então, eu acho que isso também tem que ficar um pouquinho especificado aqui. Eles admitiram para todo mundo que existe amor entre eles ainda. Ou seja, não houve uma briga, não houve uma questão de, ai, não suporto mais essa pessoa, a gente não se entende mais, ele é o demônio na minha vida, ou ela é a bruxa na minha vida, que eu já ouvi alguns casais falarem. Não tem isso, né? Mas tem uma maturidade no sentido de que, olha, não está dando certo este relacionamento, isso aqui, essa, esse contrato, vamos dizer assim, não está mais nos fazendo feliz. Sim, e E aí para vai dar. ter essa maturidade, a terapia ajuda muito, né? Sim, e aí vai daquilo, né, Van? O que que eu quero viver daqui para frente com essa pessoa? Eu quero viver assim? Assim tá bem ruim. Eu quero continuar isso? Tá, não consigo, não quero isso para mim, mas como que eu resolvo? Vai para terapia. Passa pelo processo, que também não é gostosinho, né? Não, Não é. Passa pelo processo e você vai se achar. E não vá pensando que assim vai chegar lá e que a terapeuta ou o terapeuta vai falar assim para você, não, você vai fazer isso assim, assim, assim. Não, também não é isso, né? Mas assim, essa fala toda que ele trouxe, né, Van? E uma coisa muito importante que eles falaram ali, e eu achei assim sensacional, foi eles falarem o seguinte, que há tempos eles estavam com esse sentimento de separação e tudo mais, preparando esse processo, preparando as famílias, porque isso envolve muita coisa, porque assim, quando você vai falar assim para a mãe ou para o pai, ou para o seu parente mais próximo, olha, a gente vai se separar, todo mundo, não, mas por quê? Dá mais um tempo, vocês estão cansados, vão fazer uma viagem juntos e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E a pessoa, às vezes, ela fala assim, ah, então tá, eu acho que ele tem razão, vamos fazer de novo. E ela vai prorrogando, prolongando aquela situação que para ela já está insustentável. É um sofrimento para os dois, né? E ela vai fazendo isso. E separar a família não é fácil também, porque muitas vezes esses casais, no caso deles principalmente, que estão juntos há mais de 20 anos, é, a família é uma só. é uma só. Há mais de 20 anos, como você separa uma família? Exatamente. E eu acho, principalmente no caso deles, né? Porque exatamente o relacionamento deles foi um relacionamento que, porque ela era muito famosa e tal, era muito centro dos holofotes, É, e o que eles tentaram fazer, e acho que fizeram muito bem, foi tentar manter o máximo da individualidade possível do relacionamento. Então, o nosso relacionamento é nosso, eles não ficavam expondo, eles não ficavam colocando ali toda hora e não sei o quê. E provavelmente faziam isso um pouco mais para a família, imagino eu, mas vou até ousar dizer que talvez nem para a família eles fossem tão abertos sobre o relacionamento deles. Então, existe uma preparação da família também, que é isso que você está falando, Li, que é a família não está esperando, porque a família vê o que você deixa a família ver, né? O que é, você mostra. A mídia vê o que você mostra para a mídia, o que você deixa explícito. Então, talvez fique essa ideia, ah, mas vocês são tão felizes juntos, por que que vocês vão se separar? Porque não, a gente não é feliz junto, a gente está mantendo a nossa individualidade, o nosso relacionamento para a gente, mas tem é, coisas acontecendo que talvez vocês não estejam sabendo, né? Então, e aí tem essa questão de separar a família, que não é bem separar a família, porque quando você termina um relacionamento do jeito como eles terminaram, que eu vou usar dizer aqui que precisa de muita maturidade e muita terapia para sim, conseguir sim, terminar um relacionamento do jeito como eles terminaram, você pode conseguir manter o relacionamento com as famílias. Vai haver um afastamento? Vai haver um afastamento. Vai ter, sabe, uma dificuldade, principalmente nesse primeiro momento, nessa que a coisa ainda está, a ferida está ali muito aberta, tá vai aberto. ser um pouco mais complicado. Mas isso não significa que daqui a um ano ela não vai mais nunca mais falar com a família dele, ou É, vice-versa.
Concordo com você, acho que isso não passaria, mas assim, relacionamentos assim, de menos tempo, né? Muitas vezes é quando não se tem essa maturidade, quando não se passa pelo processo da separação de uma forma madura, adulta, inclusive, às vezes isso não acontece. Então é uma separação da família também. Aquela família vai sofrer também. Nossa, eu gostava tanto de fulano de tal, eu gostava tanto de fulana de tal, né? E É, aí com isso acaba acontecendo. certeza. Acho que, assim, uma coisa que vale da gente, para a gente tirar uma lição aqui do relacionamento deles, é essa necessidade de você ter muita convicção do que você está fazendo. Então, pessoalmente, eu vou dizer assim, não tomem a decisão de se separar só porque você está com raiva, porque o outro fez tal coisa ou porque aconteceu tal coisa. Lógico que essa raiva ela pode servir de impulso, sim, mas o essencial é você pensar com calma sobre a questão, porque nenhuma separação é fácil, aquilo que a gente está repetindo desde o começo, né? É uma vida juntos, Sim, é todo um futuro, porque eu tenho certeza que você, e estou falando com quem quiser que esteja aqui nos ouvindo, você que está num relacionamento, você tem planos de futuro a respeito desse relacionamento. Ah, a gente vai viajar, nossa, e aí quando acontecer tal coisa, quando eu tiver filhos, ou quando a gente tiver netos, ou ai, mas daqui a pouco a gente vai viajar, vai mudar de cidade, vocês têm. E às vezes a separação, às vezes não, né? A separação vai quebrar esses planos. é verdade. Então, você precisa ter clareza de pensamento para tomar essa decisão. Na hora da raiva é fácil. Tô com raiva, ele me traiu, ele isso, ele aquilo, ela fez não Ali na sei o quê. adrenalina, né? É. E aí depois você para pensar e fala, meu Deus, e a minha casa? O que que vai acontecer? Quem vai sair de casa? Tem Porque muito, vocês tem moram muita juntos, a coisa. maioria dos relacionamentos hoje o casal mora juntos. Ainda agora tem uns casais moderninhos que cada um mora na sua casa, É mas a verdade. maioria dos casais você mora na casa, vocês dois moram juntos. E não estou nem entrando na questão de quem pagou a casa, porque não É, é essa que não, a questão é que um dos dois vai ter que sair do lugar que considerava o seu lar, né? Ou vocês exatamente. vão ter que ficar sobre o mesmo teto, mas num clima De de. respeito, né? Um clima assim que não fique pesado para nenhum dos dois, né, Van? Mesmo porque no dia Exatamente. seguinte os Então, dois vão ter que levantar e trabalhar, e como que trabalham, pensando numa noite que passou com uma pessoa, não é? Tem que ficar uma coisa mais leve mesmo. E há muitas formas disso ficar mais leve. A gente fala muito da terapia porque é o nosso trabalho, é com isso que a gente lida todos os dias, né? Mas assim, sim, o autoconhecimento, Vanessa, ele está à disposição de qualquer pessoa. Só que muitas pessoas preferem, às vezes, focar num problema. Eu tenho esse problema. é, Eu preciso resolver esse problema. Ok, mas não olho em torno, não olho o que que aconteceu para que criasse esse problema. Faz uma regressão, sabe? Não estou falando nem regressão de hipnose, nem nada disso. Mas assim, vai mapeando o que foi que aconteceu para você chegar naquela situação. Isso é autoconhecimento, sim, né? Isso é autoconhecimento. exato. Então, assim, e eu vejo que as pessoas querem muito, focam muito no problema, querem resolver uma situação a qualquer custo, mas não quer admitir que está errado também. E isso é um sofrimento Exatamente. terrível, né? É um sofrimento Terrível. terrível. E basicamente nós fazemos, né, tanto a Eliane quanto eu, nos nossos atendimentos, o que a gente vê é isso, é gente tentando descobrir por que que a situação chegou naquele lugar. Porque às vezes, gente, chega, né? Mesmo É, você fazendo terapia, mesmo seu parceiro fazendo terapia, mesmo vocês fazendo uma terapia de casal, isso não significa que esse relacionamento não vai terminar, que não vai haver uma separação. A diferença principal é assim: você fazendo a sua terapia individual, você vai ter mais maturidade, maior entendimento da situação para lidar com a situação, para lidar com a separação, se ela for ocorrer, ou para saber como
reconstruir este relacionamento após uma traição ou após um problema qualquer muito grande. E a terapia de casal vai fazer com que vocês consigam se comunicar melhor. Porque Sim. o grande problema dos relacionamentos hoje chama-se falta de comunicação. Total. As pessoas não Inclusive, conversam. exatamente. Inclusive, eu atendi um casal há uns 15 dias atrás, e é assim, nossa, mas eu vou ter que fazer individual e também vou ter que fazer a terapia de casal? Sim. Nossa, mas isso vai ficar muito caro. Eu falei, olha, depende do que é caro para você, né? Mas assim, eu acredito que assim, financeiramente, falando aí de um divórcio, e emocionalmente vai sair muito mais barato que um divórcio, né? Ah, sim. Sai bem mais barato. Então, assim, eu acho que a pessoa. Por isso que eu falo assim, a questão do autoconhecimento, sabe, Ivan? O tempo todo a gente está estudando sobre autoconhecimento. O tempo todo a gente está estudando para poder trazer coisas novas para a terapia. O tempo todo a gente está. Eu falo isso a gente, porque eu já estou falando pela Van, porque a gente faz as mesmas coisas, a gente estuda pra caramba para fazer tudo isso, porque não é fácil você lidar com o outro, entrar no mundo do outro. Então, quando a gente fala de que casais, ao exemplo de Sandy, que tomaram uma decisão madura, e a gente sabe que não foi gostosinho, que não foi sem sofrimento, mas passaram pelo autoconhecimento, foram Sim. buscar desenvolver tudo que eles estavam passando naquele momento, né? E eu percebo que as pessoas, assim, que é muito culpar o outro, que nem quando eles anunciaram, o Lucas que pediu a separação, então ele traiu. Então a culpa é Ele é sempre do culpado. outro, né? A culpa é sempre do outro. Eu não fiz nada, E eu né? quero também que as pessoas entendam um pouquinho que, assim, não, a culpa não é do outro, porque é um casal. Vocês Sim, são casal. Então, sempre, sempre, sempre existe culpa dos dois. Pode ser mais de um do que de outro, pode. mas a culpa Muitas vezes né? mas é dos dois. Os dois estão dividindo aquela vida, aquele relacionamento. Então, ah, não, mas foi ele. Como é que estava esse relacionamento? E quero também deixar um recado aqui, que é assim, gente, relacionamento para terminar, a gente já falou, mas eu vou repetir, não precisa ser porque aconteceu uma traição, não precisa ser porque vocês se odeiam, porque vocês só brigam. Aliás, sim, se vocês só brigam e não são capazes de ou procurar ajuda numa terapia de casal para conseguir se entender, ou só vocês dois conversarem para que essas brigas parem de acontecer, é um motivo para se separar, sim. Porque ninguém merece viver numa constante briga, numa Quem que constante. aguenta isso? Você vai trabalhar e quando chega você já sabe que vai arrumar toda aquela confusão de novo, pelo amor de Deus. Exato. Mas, assim, tem vários sinais de que talvez seja melhor terminar um relacionamento, né? Se você não tem mais confiança no seu parceiro, se você, independente de se ele ou ela te traiu ou não, às vezes acabou a confiança porque ele mentiu sobre outras questões, ou porque ele te trata mal, ela te trata mal, ela abusa de você, porque mulher também é abusadora, gente, não vamos ter a ilusão. A maioria são os homens, mas tem É mulher aí que verdade. A ó, gente tem uma questão muito diferente aqui, eu e Vanessa, vocês já devem ter percebido que, assim, a gente sabe, eu também tenho essa consciência de que os dois são abusivos, os dois podem ser abusivos e tudo mais. Mas o percentual é 80-20, né? Então, 80-20, não vou negar. é. Então, assim, gente, tem situações em que sim, o melhor caminho é terminar o relacionamento. Vocês não conversam mais, ou você tem a sensação de que toda vez que você fala, o outro não te ouve, ou ele despreza o que você está falando, ou você, às vezes, gente, existe, me apaixonei por outro, Acontece. e está tudo bem, entendeu? Mas se você conseguir, através do autoconhecimento e através do conhecimento do casal, então, sim, vou insistir, vamos insistir de novo, de novo, de novo, terapia, um bom atendimento do casal e de cada um,
Se vocês não conseguem superar esses detalhes, essas situações, e mesmo com a terapia, pode ser que aconteça a separação, que é isso que a gente falou. Exatamente, Mas a terapia exatamente. vai ajudar que essa separação aconteça como a da Sandy terminou. Porque É senão, menos traumática possível, né, Van? é menos traumática possível, É. exatamente. Porque senão, imaginem, vamos voltar lá para a história de, e se tiver um filho? O que vai acontecer com essa criança? Porque aí os dois não se falam mais, os pai e a mãe se odeiam, eles só brigam, eles se maltratam, ele maltrata ela, não sei o quê. E aí o que vai acontecer? Essa mãe vai virar para esse filho, vai falar, porque o seu pai é aquilo outro, ou o pai vai falar a mesma coisa, É. ou às vezes até lógico que se for um caso realmente de um homem que é um abusador, um homem que é agressivo, é violento, existe a necessidade de separar a criança também desse pai, né? Mas às vezes não é, às vezes vocês não se dão bem, então a criança tem que conviver com esse pai. E aí como é que ela vai ficar? Não, a mãe não vai deixar, porque não, eu não gosto mais dele, ele me traiu, ou sei lá o quê. É. Então, gente, terapia ajuda, né? Conversar ajuda. Muito. Conversar ajuda, mas o que a gente percebe, Ivan, que em muitos relacionamentos, a fase do diálogo, ela nunca existiu. E quando ela acontece agora, porque agora tem que se conversar, né? Ela já parte para aspereza, vai aquela coisa com agressividade, vai com muita mágoa nessa discussão toda, né? Então, assim, nunca houve até então esse diálogo entre esse casal, né? Um casal hipotético, né? Mas, de qualquer maneira, não houve até então esse diálogo, mas quando começa a ter um diálogo agora, a partir de agora, que é para tentar achar uma solução, é mais fácil culpar o outro. Ah, mas você fez isso comigo. Você fez comigo aquela vez. 2 anos atrás, essa hora, né? Então, tem esse monte de Gente, coisas assim, né? vale fazer um lembrete aqui, né? Tentem pensar no futuro, Sim, é não isso que eu fiquem quero. presos no passado, né? É, Porque tem muito isso. Não, mas você me traiu há 2 anos atrás, como a Eliane falou, você fez tal coisa, você não sei o quê. Gente, é daqui para frente, é o agora e o é, amanhã. O que já passa muito foi, rápido, né? Toda vez a gente fala é. isso. O que já foi, vocês podem chegar à conclusão de que, melhor nem lembrar. Vamos pedir desculpa, vamos resolver o que dá para resolver e vamos deixar para lá. Ou olha, não, eu não consigo viver sabendo que isso aconteceu. É, Mas você tem que viver daqui para frente, você não está vivendo daqui para trás. Então não dá para ficar, mas ele, toda vez que vocês brigarem, ou toda vez que vocês forem conversar, você vai jogar na cara dele o que ele fez lá em 1990. Não dá. eu sei que a gente Eu arquiva muita coisa, né, gente? A gente arquiva muita coisa, a mulherada é danada. Mas às vezes a gente só está ocupando espaço nessa HD aqui maravilhosa e que não E vai aí, mudar vou muita falar coisa. assim, tá difícil você lidar com isso sozinha, você não está sabendo como, você está presa aí nesse acontecimento, você arquivou esse negócio e não consegue desapegar, por um terapeuta. Exatamente. Procura um psicólogo, um psicanalista, alguém que possa te ajudar e te orientar a descobrir por que que isso te incomoda tanto até hoje e como superar isso, como deixar isso para trás, que é o autoconhecimento, né? É, É o autoconhecimento da nossa cabecinha aqui, da nossa mente. é. Você sabe que todas as vezes que eu pego Uber, e que eu falo o que eu faço e tudo mais, é mesmo, olha, como aconteceu isso, isso, isso? Eles vão sempre, né? Porque eu sou falante, eu quase não falo, na verdade, né? Mas eles que puxam conversa, aí eu sou obrigada a responder. E aí, aí uma vez, assim, o cara falou assim para mim, olha, nossa, mas que legal que você faz isso. Olha, que aconteceu uma coisa muito chata, no meu relacionamento, tal. E aí aconteceu uma coisa, minha esposa não consegue esquecer. E aí, você já capita o negócio. E eu falei, mas tá, mas quando foi isso?
que você, quando você fez isso, eu falei para ele olhou assim, né? Tipo, porque era ele que tinha feito, ele que tinha traído naquele caso ali, ele mesmo confessou depois. Ele falou assim: ah, faz 2 anos, mas a gente voltou e ela não para de falar sobre isso, né? Então, para casos assim, se você voltar para falar o tempo todo sobre isso, vai ser uma coisa ridícula, horrível de se viver, uma vida assim, o tempo todo ali, falando, falando, falando. Vai ser mais saudável emocionalmente, né? E também financeiramente, porque você vai pagar uma terapia para você se curar, para você se autoconhecer e tudo mais, né? Então, é Com mais certeza vai ajudar também em outros aspectos da sua vida. exatamente, não é só sobre isso, né? Mas a questão toda é que assim, se você resolveu perdoar, perdoe de verdade. Mas se não tem bagagem emocional para perdoar, então separa. Porque ficar ali o tempo todo, ó, ninguém merece, né, Van? E aí os dois sofrem, né? Os Você dois sofre sofrem. porque você não foi capaz de perdoar, então você está sempre com o pé atrás, está sempre com medo de que vai acontecer de novo, ou está sempre achando que não, será que ele está falando a verdade mesmo? E ele sofre porque ele sabe que você está se sentindo insegura, porque ele sabe que qualquer coisa que ele fizer você pode interpretar errado, qualquer palavra que ele falar, então, não vale a pena. É o tal Às do vezes, olha, relacionamento marcado no relógio, né, Van? é, às vezes você investir, porque é um investimento numa terapia, vai ser um dinheiro que você vai estar despendendo agora, mas que vai te economizar muito dinheiro no futuro. Imagina que esse casamento vire um caos total e vocês resolvam se separar num divórcio litigioso. Nossa, Imagina a dor de cabeça, os advogados que vocês vão ter que pagar, os dois, né? O que vai ser de briga, o que vai ser. Às vezes vocês vão estar brigando por, sei lá, por uma moto, por um liquidificador, e vocês vão estar apenas brigando por brigar. apenas por brigar. E isso Apenas é um por brigar. investimento, é uma perda de dinheiro, perdão, que não vale a pena. Investe Sim. agora, paga agora uma terapia de casal, que com certeza vai evitar essas dores de cabeça mais para frente. Verdade. Van, Sandy, né? Apesar de ter aquele rosto lindo e maravilhoso de uma menininha, assim como a mãe dela, a genética ali é boa, É ah, boa? mas trouxe uma maturidade que muita gente não esperava, né? Uhum. E uma maturidade que muda cabeças, muda pensamentos de como vou agir. Nossa, eu estava agindo assim, agora eu posso agir dessa forma, né? Então, com toda essa situação que o casal passou, enfim, é, traz aí uma coisa para a gente entender que nem sempre uma separação ela é ruim de tudo e que vai acabar com a vida de alguém, né? Talvez acabe com o que a gente acabou, como a gente falou agora há pouco, essa questão de você permanecer num relacionamento em que você se ofende o tempo todo e desconfia o tempo todo. Isso não é um relacionamento, isso daí é uma penitência, é diferente, É, né? Então, assim, é ruindade com você mesma, com você e com o parceiro e tudo mais. Mas maturidade é vida, né? E Sandy ensinou isso pra gente, Sandy, Lucas e tudo mais. E eles têm terapeutas muito bons, acredito eu, isso serve de lição para nós. com certeza. Eu desejo aos dois, a Sandy e ao Lucas, toda a felicidade possível, que eles consigam realmente passar por essa fase, porque essa é a fase mais difícil. Mas Sim, nada na vida dura para sempre, gente. é, Nada na vida dura para sempre. Então, com certeza, eles vão superar essa fase. Mas se eles conseguirem superar essa fase da melhor forma possível, melhor. Então, eu desejo a eles muita força nesse momento. Parabenizo, porque eu acho que foi brilhante a capacidade deles, a maturidade deles para lidar com a situação e como informaram o público e todo esse cuidado para passar para o público exatamente, olha, nós estamos passando por isso, mas não houve
nenhuma coisa, não houve uma traição, não houve essas brigas horrorosas, a gente ainda se gosta, ainda somos amigos, temos um filho e respeitamos esse filho e tudo que isso significa para a gente e tal. Então, acho muito legal parabenizá-los. Não sei se eles vão ouvir ou se alguém que conhece eles vai Mas ouvir. a gente fala, né, Van? E assim, eles têm projetos juntos, né? Tem projetos juntos. Então, assim, casais que têm projetos juntos, assim, o respeito impera, a admiração Exatamente. impera. Podem estar juntos ou separados, mas se um casal tem projetos, pode contar que ele tem muito respeito, tem muito amor, sim, né? E muita admiração, né? Então, Exato, não é porque o relacionamento acabou que os projetos juntos precisam todos ser interrompidos e tudo, que aliás seria muito pior, né? Então, seria assim, muito triste que isso acontecesse, né? com certeza. Mas Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham aprendido alguma coisa com essa nossa conversa aqui, com o exemplo da Sandy, porque realmente eu acho que ela deu um exemplo que deve ser seguido, deve ser buscado, sim, na vida de todo mundo. é, E espero, do fundo do coração, ter ajudado vocês aqui com as nossas palavras, com a nossa orientação também, né? às vezes a gente está conversando aqui, Ivan, trazendo uma história que foi uma repercussão nacional, mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão ouvir a gente, estão passando por isso e vão começar a se perguntar, né, o que que eu estou fazendo na minha vida, por que que meu relacionamento está assim e tudo mais, e as coisas vão se ajeitando, né? Mas eu espero que Exatamente. de verdade a gente sempre ajuda uma pessoa ou duas ou três, não importa. Se a gente ajudar uma pessoa, a gente está ajudando a família dela inteira, as pessoas em torno dela, porque ela vai ficar melhor como pessoa, e assim vai, assim caminha a humanidade, né? Um Assim beijo, caminha a Van. humanidade. Gente, um beijo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Se precisarem de ajuda, é só falar comigo, com a Eliane. A gente está aqui disposta a ajudar. A gente Sempre. trabalha com isso, né, Li? É. E agradeço sempre a presença de vocês, a audição de vocês aqui, as nossas palavras. A gente tem Beijo, Li. fãs Muito assim, muito obrigada. bom, né, Van? Muito bom, muito bom. Eu agradeço demais, sempre, né? A gente está aqui à disposição de vocês, como rede de apoio, a gente sempre fala isso. E precisando, contem com a gente. Muito obrigada mais uma vez por nos ouvir e por nos ver também aí pelo Spotify, YouTube e tudo mais. Um beijo. Beijo. Tchau.